Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vou começar a gravar a aula dessa semana da gente Premiere e nessa aula a gente vai ver como fazer aceleração e desaceleração da velocidade da imagem no Premiere, tá? Então é um recurso que é bastante utilizado, a gente costuma chamar de câmera lenta, câmera rápida, né? E a gente vai aprender a fazer isso de algumas maneiras diferentes, tá? Dentro do Premiere. Antes de começar, vale explicar que quando você quer uma imagem de câmera lenta, o ideal é que você grave com uma câmera que capte mais quadros por segundo, né? Então vamos supor, a gente trabalha com 30 quadros por segundo. Se você tem uma câmera que grava 300 quadros por segundo, a hora que você reproduz esses quadros a 30 quadros por segundo, a imagem vai ficar 10 vezes mais lenta, né? Então é assim que se faz aquelas super câmeras lentas, aquelas gravações que a gente vê hoje em dia, são câmeras que gravam com mais de 1000, 10.000 quadros por segundo, eu acho. É, Então, o que a gente vai ver aqui, na verdade, o que o Premiere faz, ele pega um material que é 30 quadros por segundo, o que a gente vai fazer, não o que o Premiere faz, e ele repete quadros, né? Ele repete quadros e aí a câmera fica lenta. Mas a gente vai ver um recurso que serve para suavizar, né? Porque assim, se você começa a repetir quadros, na verdade a imagem fica truncada, né? Ela fica dando uns soquinhos, né? Então, para evitar esse efeito de dar soquinhos, existe um recurso também que a gente vai ver, tá? Então, para começar, eu peguei essa cena aqui, que é uma cena de um cara fazendo flexão de braço. É legal porque a gente pode acelerar e desacelerar esse movimento dele, né? Essa cena está na pasta lá que eu disponibilizei para você, uma cena de exercício, da pasta exercícios, mas vocês podem usar qualquer outra cena, tá, para fazer esses estudos. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é clicar com o botão direito em cima da imagem, tá? E vir aqui em velocidade e duração. Tá? Aqui a gente vai descobrir que a velocidade normal da cena, a velocidade com a qual ela foi gravada, o Premiere considera como 100% da velocidade. Então ele usa a velocidade, ele usa em termos de porcentagem, tá? Então, a 100% da velocidade, essa cena tem uma duração de 14 segundos e 5 frames. Esses valores, eles estão conectados, né? Então, se eu diminuo a velocidade, se eu coloco, por exemplo, 50% da velocidade, a duração vai passar a ser de 28 e 10. Né? Então dá para ver, quer ver? Deixa eu dar um zoom out aqui. Conforme eu altero essa velocidade para 50%, do ok, a cena fica mais longa. Né? E olha os soquinhos que eu falei. Ele está repetindo quadros. Né? Se eu colocar mais lento ainda, a gente vai perceber ainda melhor. Vou colocar 25%. Então a cena ficou 4 vezes maior. Né? Passou a ter 56 segundos. Só que olha só os socos. Os quadros que ficam se repetindo, tá? Por outro lado, se eu vier aqui e colocar 200%, aí a duração ficou menor, ficou 7 segundos, né? E a imagem ficou mais rápida, tá? Então, basicamente, é isso aqui, velocidade e duração, né? E você define uma porcentagem da velocidade original. 100% volta para a velocidade original, tá? Vamos então explorar um pouco essa caixinha de velocidade e duração antes de partir para os outros métodos. Aqui eu ainda tenho a opção de reverter a velocidade, então se eu ligo esse reverter a velocidade, o que vai acontecer? É que essa imagem praticamente a gente não vai perceber, mas ela está de trás para frente agora. Como o movimento dele é repetitivo, não dá para a gente perceber, né? Se eu pegar uma outra imagem aqui, se eu pegar essa imagem, por exemplo, aqui de culinária, e colocar ela em reverso, a gente vai ver o creme subindo em vez de caindo na frigideira, né? Vamos voltar então para a cena do exercício.
Continuando aqui então, com ainda em velocidade de duração. Então, além de opção de reverter velocidade, tem essa de manter densidade de áudio, mas como essa cena está sem áudio, a gente não vai poder perceber a diferença. Mas basicamente é para ele não ficar, quando acelera e desacelera, não ficar alterando o pitch do áudio, né? Ou seja, fazendo com que o som fique mais agudo ou mais grave. Então ele tenta manter o pitch do áudio e só deixa o áudio mais lento e mais rápido, né? Editar a ondulação, movimentando as trilhas de clipe. Esse aqui já serve para, vamos supor que eu tenha aqui um corte, né? Então, se eu dou um slow aqui, vamos supor que eu coloco 50%, ele vai empurrar a cena da frente, né? E se eu dou um speed, e se eu acelero ela, ele vai puxar a cena da frente e não vai deixar buraco, né? Se isso aqui estiver desligado, ele vai deixar um buraco, tá? E se eu tento deixar mais lento, ele não vai conseguir empurrar a da frente. Ele deixou mais lento, mas ele acabou cortando parte da cena porque ele não conseguiu empurrar essa aqui para frente, tá? Então, quando vocês estão mexendo na velocidade de um material que já está editado e vocês querem que esse material se adapte ou não, né? Vocês ligam ou não essa opção, editar ondulação, tá? E por último, tem aqui a interpolação do tempo. E é aqui que a gente tem as opções de mesclagem de quadro e fluxo óptico, tá? Que vão fazer com que quando eu coloco uma câmera lenta, vamos supor, por 33 aqui, né? Então vai dar soquinho a imagem. Mas se eu venho aqui e uso uma dessas opções, a mesclagem de quadro ela vai fazer o quê? Ela vai misturar um quadro com o outro. Eu estou tentando pôr o dedo aqui. Então vocês conseguem perceber que ele faz um blend, né? Ele faz uma fusão dos dois quadros. Então isso já suaviza um pouco, já dá menos soquinho. Mas existe essa terceira opção aqui, que é a do fluxo óptico, que ele vai de fato distorcer uma imagem, ele vai meio que morfar uma imagem na outra. Dependendo da imagem, você consegue ver melhor essas distorções, tá? Aqui está bem suave, mas começa a aparecer umas distorções mesmo na imagem. É como se ele gerasse um frame intermediário. Meio lento, né? Mas ele cria um frame intermediário entre dois frames que vão se repetir, tá? Então, só que aqui o ideal é a gente renderizar, né? Para poder assistir. Deixa eu cortar um pedaço dela aqui para não ter que renderizar tanto. Vocês repararam que eu acelerei essa cena agora na edição? Então olha só como fica mais suave o slow. Ele leva um tempo para renderizar, mas a qualidade fica bem melhor. Tá? Então ele está meio que gerando quadros que não existiam, né? Ele distorce a imagem. Deixa eu colocar aqui na frente com a amostragem de saída para vocês compararem, ó. Aqui ele repetiu um quadro, repetiu, né? E aqui ele criou novos quadros. Comparando um quadro com o outro, ele cria um quadro que não existia, tá? E vamos comparar aqui também com a mesclagem de quadros. A mesclagem de quadros, ele simplesmente faz vamos renderizar ela também. Vocês vão ver que o render é mais rápido. Dá para ver os quadros mesclados um com o outro, né?
Então são essas três opções que vocês têm, né? Deixa eu colocar em ordem aqui. A primeira é sem nenhum dos recursos. A segunda é com mesclagem do quadro. E a terceira é a de fluxo óptico, que é a melhor, sem dúvida, né? Ok. Agora vamos ver outra maneira de se trabalhar com a velocidade, só que usando uma ferramenta, tá? Que vai facilitar um pouco na hora que você está editando. Porque na hora que você está editando, às vezes você quer cobrir um pedaço, vamos supor. Você sabe que a cena, você tem que dar um slow nela, e você sabe que ela tem que chegar até esse ponto. Então você não sabe necessariamente quanto de slow você tem que dar para ela chegar até esse ponto, tá? Então existe uma ferramenta, o atalho dela é R, tá? R é de rate, rate de taxa de frequência, Então a ferramenta é esticar taxa, que é o frame rate, né? Então ele está esticando o frame rate. Então quando vocês digitam R ou vêm aqui e pegam essa ferramenta esticar taxa, vocês simplesmente têm que pegar o ponto de saída dessa imagem. Então quando eu estico aqui, não é que eu estou aumentando a área visível da cena. Eu estou pegando o último frame e fazendo ele chegar até o próximo ponto. Então isso vai fazer com que automaticamente aconteça um slow na imagem, né? Então aqui até aparece para mim, ó, 61,29. Não teria como eu saber, é 61,29. Não teria como eu saber exatamente qual valor colocar ali, né? Assim, poderia ficar testando, né? Então eu dou slow até a hora que importa, né? Então eu consigo dar slow até a hora que eu preciso, né? Aí agora ele ficou com a velocidade normal. Para speed também serve, né? Então vamos supor que eu uso ela aqui, o R, né? E em vez de aumentar, eu diminuo ela. Aí, tá? E esse quadro final dela coincide com o quadro inicial, né? Então eu consigo fazer aqui uma brincadeira, né? Então, primeiro speed. Agora venho com o R. Primeiro speed. Daí o slow. Não vou ligar o efeito óptico só para ganhar tempo, tá, gente? Porque isso aqui é só um... E aí é velocidade normal, né? Então eu posso usar essa ferramenta R, né, para fazer essas brincadeiras, de fazer hora acelera, hora desacelera, né? Essas pontes de velocidade, né? Como chama? Acelera, desacelera, tá? Mas para fazer essas pontes de velocidade, existe um terceiro recurso. Então a gente viu botão direito, velocidade e duração. A ferramenta R, que é muito útil na hora que você está editando, para fazer ela encaixar perfeitamente num determinado espaço. Mas existe um terceiro recurso, que é o ideal para quando você quer ficar fazendo essas pontes de velocidade, que é fazer a velocidade, hora diminui, hora aumenta, né? Que é muito parecido com o que a gente viu com áudio, o sobe-som que a gente viu naquele vídeo, naquela aula para fazer a trilha baixar e depois a trilha subir de novo, né? Mas a gente pode fazer isso com velocidade, tá? E é isso que eu vou mostrar agora. Existe um termo que aparece tanto no Premiere quanto em outros softwares de edição, que chama mapeamento de tempo, tá? Então a gente tem como mapear e remapear o tempo, tá? Então quando eu venho aqui, não com o botão direito, agora prestem atenção, tá, gente? Não com o botão direito em cima do vídeo, tá? Onde eu vim aqui em velocidade e duração. Mas eu preciso vir com o botão direito em cima desse quadradinho FX, tá? Esse FX
ele me mostra o que a linha, existe uma linha aqui, tá? O que que essa linha ela está alterando. Então, quando a gente fez o sobe som, a gente veio aqui, né, e mexeu nessa linha aqui do áudio. Por padrão, eu estava pegando o volume do vídeo. Aqui no volume do áudio. Aqui no vídeo, por padrão, o que ele está pegando, ó, é opacidade, né? Então, se eu keyframe aqui em opacidade, se eu uso a canetinha aqui, eu consigo fazer, por exemplo, a imagem escurecer e clarear, né? Então, eu consigo usar isso aqui para fazer fade in, fade out, né? Ele fica na opacidade aqui para que eu possa fazer fade in, fade out. Mas eu tenho a opção aqui de remapeamento de tempo, tá? Eu tenho as opções de movimento, eu tenho a opção de opacidade, que é padrão, mas eu tenho essa de mapeamento de tempo, que vai mexer com a velocidade. Então, se eu vier aqui com o botão direito e habilitar o remapeamento de tempo, eu consigo criar pontos nessa linha que vão marcar o tempo dela, né? Então aqui, por exemplo, eu estou garantindo que esse keyframe ele está nessa posição aqui em cima, aí ele desceu uma vez, desceu duas, e aqui eu marquei de novo ele lá em cima. E a velocidade desse intervalo eu posso alterar agora. Então, se eu aumentar a velocidade aqui, por exemplo, aqui ela vai acelerar. Acelerou. Então vamos supor, aí agora aqui ele vai descer e subir também duas vezes. Aí eu vou keyframear de novo, vou criar aqui um keyframe. Para criar os keyframes é só segurar com o Ctrl, igual a gente fez com velocidade, e vou dar slow. Se eu dou slow, ó, a imagem vai ficando mais longa. Vocês reparam que o áudio não acompanha, tá? O áudio não acompanha. O remapeamento de tempo é só no vídeo. É uma propriedade do vídeo. Então agora ele vai dar slow. E depois vai voltar à velocidade normal. Dei muito slow aqui, né? Ficou muito lento. Pode ser menos. Acelera. Dá slow. E volta, tá? E esses pontos aqui, ó, por que eles têm essa cara estranha? Porque eu posso expandir eles, eu posso jogar um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, e vocês vão ver que na verdade são dois pontos, né? Então meio que ele consegue fazer uma rampa, então a aceleração ela não precisa ser tão brusca, ele pode acelerar mais devagar e desacelerar mais devagar, né? Então eu consigo afastar esses pontos, ó, e gerar uma rampa de aceleração e desaceleração. Então ele vai começar a ficar rápido, depois ele vai suavizar, né? Então isso é uma vantagem que eu só consigo, essas rampas aqui, eu só consigo fazendo esses keyframes de remapeamento de tempo, tá? Usando aquela ferramenta R, é corte seco, né? Ele vai de rápido para devagar, né? E ali também com o botão direito que a gente estava fazendo, né? Eu não consigo criar keyframe aqui, tá? Agora, isso não me impede de ter que voltar aqui em velocidade de duração e ligar o fluxo óptico, caso eu queira que esse slow, né, principalmente essa parte de slow, ela tenha aquela suavização do Premiere, tá? É. Ok? Esse fluxo óptico, ele até interfere um pouco no speed também, né? Mas dá para notar mesmo ele no slow, né? Como que ele melhora o slow. Ok, pessoal? Então, são essas três opções que tem para vocês mexerem no remapeamento de tempo. Sempre que vocês forem fazer na velocidade, né, da cena, sempre que vocês forem fazer rampa de velocidade, lembrem de vir aqui e utilizar o remapeamento de tempo direto na timeline, tá?
Mas quando vocês estiverem simplesmente editando e quiserem usar uma ferramenta mais rápida, lembrem do R, tá? Que é a ferramenta de escalonar taxa. E botão direito, velocidade de duração, é onde concentra todas as informações, né? Pessoal, o que eu queria mostrar para vocês era isso. E semana que vem a gente continua, ok? Boa semana para todos.